te ama, Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele. Ele tudo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai, Senhor. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. vigiai, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que suceda que ele, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Hoje nós estamos no tempo litúrgico da igreja, um tempo novo. 4 semanas estaremos vivenciando um tempo de espera. Uma espera que marca um grande acontecimento na história da humanidade. Um acontecimento que marca a história da humanidade. Tanto que a humanidade é contada antes e depois deste nascimento. Quando nós estudamos, conhecemos a história da humanidade. O que marca a história da humanidade é o antes e depois do nascimento de Jesus. Assim é contada a história da humanidade. Assim deve ser contada a nossa história. Um antes e um depois do nascimento. Do nascimento que não pode ser um ato no passado, mas um ato presente. Um Deus que não pode ficar em um nascimento há 2020 anos atrás, mas um Deus que quer se encarnar, tornar vida na nossa vida, que quer nascer. A celebração que nós vamos viver daqui a 4 semanas é uma das celebrações mais importantes que nós temos no nosso calendário católico. O nascimento do Filho de Deus, que marca a história da humanidade e que precisa marcar a nossa história. Um acontecimento que vai nos dar a capacidade de compreender o mistério de um outro evento que nós celebramos: a morte
e ressurreição. Só compreendemos a morte e a ressurreição de Jesus pela encarnação do Verbo. 2 eventos importantes e que marcam o calendário da vida cristã: o momento do nascimento e o momento de sua Páscoa, sua passagem da morte para a vida. Hoje começa o ano novo no nosso calendário católico, um tempo de espera, um tempo que 4 semanas nós vamos ouvir as palavras, onde vai nos narrar um tempo de espera de Deus, mas um tempo de espera de Deus também é marcado por tempo de desafios, é um tempo de preparação. Por isso a igreja agora se veste de roxo durante 4 semanas. Todas as vezes que o sacerdote, a igreja se veste de roxo, ou é um tempo de penitência, ou é um tempo de preparação. Confissão se faz de roxo. Um tempo de preparação, um tempo de espera. E a espera dada por Deus não é um tempo de ficar parado, mas é um tempo que precisa de uma ação, de uma mudança, de uma avaliação de vida, de um reconhecimento daquilo que diante de Deus precisa ser mudado. Entramos no tempo de espera, tempo do advento, um tempo que nós aguardamos o nascimento daquele que vai marcar a história da humanidade e que precisa marcar a nossa vida, aquele que dignou descer dos céus, Criador de todas as coisas, e assumir a condição de criatura, tão divino, que quis se fazer homem, para nos mostrar a dignidade que a humanidade tem diante de Deus. E muitas vezes nós queremos ser divinos, enquanto Jesus nos ensinou que a humanidade, na graça, é tão divino quanto o próprio Deus. De aprender nessa existência a fazer a vontade de Deus com a nossa humanidade. Um Deus que assume a forma humana, que se rebaixa, que desce dos céus, que assume em tudo a nossa condição, menos o pecado, que quis ter uma família para nos mostrar a dignidade de uma família diante de Deus, que cresceu, foi cuidado, amamentado, alimentado, ensinado. Jesus não aprendeu a falar sozinho, teve uma mãe que ensinou, que orientou, que cuidou, que alimentou, que deu alimento, que todos os dias se levantava cedo para cuidar como uma mãe de qualquer outra criança. Ele viveu uma vida como nós vivemos. Às vezes a gente acha que Jesus caiu pronto dos céus. Viveu uma vida, trabalhou. Jesus não ficou 30 anos com a sua família, virado para o canto e dormindo, esperando o reino de Deus se apresentar. Não. 30 anos de espera. Imagina, Jesus ia para o templo ouvir os doutores da lei. Jesus ia na sinagoga todo sábado ouvir a palavra de Deus. Ficou 30 anos sentado, ouvindo, questionando internamente, observando, vendo. E às vezes a gente quer que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida da noite para o dia, depois de uma novena, depois de uma única oração. Mais do que conseguir uma graça de Deus, seja qual for, é a fidelidade na presença dEle. Mesmo quando tudo está difícil, mesmo quando tudo está num tempo de espera, quando as coisas não estão do modo como nós queremos, há mais graça na fidelidade diante de Deus do que na graça alcançada. E Jesus vai nos ensinar isso. A palavra de hoje Ele vai dizer: eu vos digo e digo isso a todos, vigiai. Jesus hoje faz uma exortação à vigilância, para nos mostrar que nós só conseguimos ficar de pé no tempo da espera, no tempo do silêncio, no tempo da ausência, no tempo do deserto, se eu me levantar de joelhos em vigilância diante do Senhor.
Jesus, quando vai enfrentar o momento mais difícil de sua vida, ele não reclamou, não brigou com ninguém, não fugiu, não quis pular do barco, mas ele se levantou de joelho diante do Pai e mostrou à igreja que se ela não se levantar diante do joelho, não vai estar preparada. Se você não rezar, se você não ajoelhar, se você não se colocar, se prostrar diante do Pai, você não vai aguentar, não vai resistir. Só consegue ficar de pé diante das dificuldades aquele que se dobrou diante de Deus. Ou nós nos dobramos diante de Deus, ou nós nos dobramos diante das dificuldades da vida. Essa é a postura que um homem e uma mulher de Deus precisa fazer todos os dias. Se dobrar, ajoelhar. Coloca a mão no seu joelho agora. Coloca a mão no seu joelho. Passa a mão no seu joelho. Está macio, né? Se não tiver calo, você não está preparado. Se não tiver calo, você não está preparado. Não está preparado para o tempo ruim, para o tempo da dificuldade, para os desafios que todos nós enfrentamos na vida. Tem gente que passa até cremezinho, né? Não, meu joelho está seco. Vai lá que tem creme hoje até para joelho, próprio para joelho, né? Tô de descobrir que tem um agora para cotovelo também, né? Que você passa. Agora tem até de joelho, para deixar o joelho bonitinho, não dá casquinha nenhuma. Homem e mulher de Deus que permanece de pé diante das dificuldades é aquele que tem o joelho marcado diante da presença de Deus, marcado diante da espera, marcado diante das dificuldades, que não vai parar. Se eu não me dobro diante de Deus, as dificuldades vão me fazer dobrar. Se eu não me dobro diante daquele que tem poder de me ajudar, São Paulo vai dizer, Jesus, na sua carta aos Hebreus, ele passou toda a sua vida com orações, súplicas e lágrimas diante daquele que podia protegê-lo e livrá-lo da morte, de toda situação. Se ele precisou de rezar, sendo filho de Deus, quanto mais nós. Enquanto Jesus vai enfrentar o maior desafio de sua vida, enfrentou a perseguição dos herodianos, dos romanos, dos judeus, dos doutores da lei, contrariedades, decepções, injustiças, perseguições, mas ele estava de pé em qualquer situação. Nada parava Jesus no meio do caminho, porque ele se dobrava todos os momentos diante daquele que é capaz de nos colocar de pé, diante daquilo que tenta nos prostrar no caminho. Se eu não me dobro diante dele, a vida vai me dobrar nas situações de dificuldades, e eu não vou aguentar, eu não vou suportar quando as dificuldades baterem à minha porta. E Jesus, quando pega Pedro, Tiago e João, no momento mais importante da sua vida, no momento ápice do seu sofrimento, ele vai enfrentar a cruz primeiro dobrado diante do Pai. Ele pega Pedro, Tiago e João 3 como símbolo de testemunha, para que não esquecesse disso nunca. 3 na Sagrada Escritura simboliza testemunha daquilo que precisa depois ser anunciado, daquilo que precisa ser vivido. Como ele subiu para o Monte Tabor, Pedro, Tiago e João, como ele ressuscitou a menina e disse Talita cumi, ele chamou Pedro, Tiago e João. E quando ele vai enfrentar a cruz, sabia que havia chegado a hora do Pai glorificá-lo. E a glória de Jesus não é reconhecimento, a glória de Jesus é sofrimento. E muitas vezes nós esperamos na vida as glórias humanas, mas o que nos faz crescer e ser melhores na vida não são as coisas boas, não são os elogios, são os desafios. Se não houver desafio, não tem crescimento. Se não houver dificuldades, não existe crescimento.
E aquele que Deus ama, Deus permite passar pela cruz, Deus permite passar pelas contrariedades, Deus permite passar pelos desafios, porque Deus quer o crescimento. O ato de crescer é o ato de sofrer, o ato de crescer é o ato de enfrentar as dificuldades da vida. Se Deus não poupou o seu próprio filho de carregar uma cruz, Ele não vai impedir daqueles que Ele ama de enfrentar dificuldades, mas as dificuldades Ele está presente. Não existe um Jesus sem cruz, não existe um Jesus sem sofrimento. É impossível, é mentira falar que se você seguir Jesus, sua vida vai ser tudo tranquilo. Quem dera se fosse assim. Jesus vai dizer: quem quer me seguir, toma o quê? Não é um refrigerante nem Coca-Cola, não. Toma sua cruz e me siga. Sai dessa situação de prostração, sai dessa situação de depressão, de reclamação, de colocar a culpa nos outros. Para de olhar para si. Olha para aquele que enfrentou e que é capaz de auxiliar, de levantar aqueles que colocam nele o seu sofrimento. O evento que nós vamos celebrar daqui a 4 semanas, o nascimento do Filho de Deus, que vem despido de tudo, sem nada, entra nessa vida sem nada e sai da mesma forma. Tinha tudo preparado para o seu nascimento, uma casa. São José com certeza preparou o melhor lugar para colocar o menino Jesus, Nossa Senhora o melhor enxoval, mas tudo foi mudado, e aquela criança nasceu num lugar desprovido de tudo, para mostrar que nós não precisamos de nada a não ser de Deus, e que quando temos Deus nada falta. Do mesmo modo como Ele entrou, Ele saiu sem nada, sem glória, sem riqueza, sem reconhecimento. O momento final de sua vida não tinha multidão. O momento que Ele ia dar glória a Deus, o momento que Ele ia glorificar o Pai, não era o momento do Monte Tabor, a multidão acompanhando, milhares de pessoas sendo alimentadas com pão, com peixes, não. O momento que Ele deu glória ao Pai foi o momento que Ele estava no alto da cruz, olhando um pouquinho de pessoas, um pequeno grupo de mulheres, a sua mãe, o discípulo amado, Maria Madalena, não tinha mais ninguém. E ali Ele deu glória a Deus por sua vida. Ali Ele mostrou o caminho da fidelidade, a capacidade de esperar, de confiar, mesmo nos tempos difíceis. Não desistiu, não pulou do barco, não reclamou, não brigou, mas enfrentou, estava de pé mesmo na cruz, porque Ele se dobrava diante daquele que é capaz de colocar de pé diante de qualquer dificuldade. Jesus, quando vai enfrentar a cruz, pega Pedro, Tiago, João, leva com eles para o Getsêmani, um monte das oliveiras. Getsêmani significa o lugar aonde o fruto é esmagado, aonde ele é esmagado a tal ponto de tirar dele tudo aquilo que ele tem. Ali Jesus orou, ali naquele lugar que tem um sentido simbólico daquilo que ele iria viver. Ele leva os discípulos e ele se prostra. No momento que ele vai enfrentar a cruz, ele se dobra diante do Pai. Ali começa o Calvário do Senhor. Ali começa a resistência, a força dele no momento que ele se dobra diante do Pai. Ali o Pai o dá força para ele enfrentar tudo aquilo que ele precisava. E quando ele estava ajoelhado rezando, os discípulos dormiam. Imagina, Jesus dobrado, suando sangue, rezando, e os discípulos dormindo. Quantas vezes diante da dificuldade a gente está dormindo? Diante dos desafios, em vez de enfrentar, de persistir, de clamar, de suplicar aquele que é capaz de me libertar de tudo aquilo que gera sofrimento, eu estou dormindo. E Jesus, quando rezava, uma das passagens que me chama mais atenção da Sagrada Escritura são as passagens que
que nos falam do momento que Jesus se retirava para estar com o Pai. Momento de intimidade. Eu fico muito curioso para querer saber como é que Jesus rezava. E poucas são as palavras que nos falam dessa intimidade e da postura de Jesus no momento que ele estava diante do Pai. Poucas as palavras, mas são inúmeras que falam que Jesus havia se retirado antes do amanhecer. Quando os discípulos acordaram, não viram Jesus. Jesus, antes do dia clarear, ele saía. Jesus gostava de rezar. Não é no final do dia, não. Enquanto todo mundo dormia, enquanto o sono estava intenso, enfrentava a si mesmo e se levantava e fazia isso que eu estou fazendo aqui, se colocava de joelhos. Ele estava de joelho diante do Pai, se colocava de joelhos, e ali ele clamava, ele rezava, ele intercedia, ele pedia. Ele se dobrava diante do Pai. No momento que ele foi para o Getsêmani, ele viu o sofrimento que ele iria enfrentar, ele viu as dificuldades que ele iria passar, ele começou a suar sangue, o Pai o revelou aquilo que ele iria passar, na alma já mostrou para ele, porque quando nós rezamos, Deus prepara o nosso coração. Nada acontece na vida daquele que se coloca diante de Deus na oração para enfrentar dificuldades, sem que Deus já não tenha preparado a sua alma para enfrentar, mesmo que ele não saiba aquilo que ele vai passar. Se ele está na presença de Deus na oração, a sua alma está preparada para qualquer situação, e não importa a dificuldade que ele enfrenta, ele vai resistir, ele vai superar, ele vai vencer, a graça de Deus vai alcançar, porque ele está dobrado diante daquele que nos coloca de pé, diante de qualquer situação que se levanta para nos fazer cair. E Jesus não foi para o Getsêmani somente no momento que ele ia enfrentar a cruz, não, ele era um homem do monte. A vida de Jesus foi uma vida dobrada diante do Pai. E às vezes a gente quer rezar. Rezou hoje? Rezei, Pai. Na hora de dormir eu virei para o canto, peguei meu texto para rezar. Na hora de rezar eu sento no sofá, vou lá, rezo um mistério, cochilo meia hora, rezo mais um mistério, cochilo mais meia hora. A postura física determina a minha condição diante de Deus, a minha condição diante das dificuldades. Se você não vigiar, você não vai resistir. Se você não vigiar, você não vai aguentar quando as dificuldades chegarem no seu caminho. Começa a reparar as pessoas firmes, as pessoas fortes, as pessoas vitoriosas diante de Deus, as pessoas que não vivem uma situação de fracasso, mesmo quando o fracasso chega na sua vida. São as pessoas que se colocam diante de Deus, que têm vida de oração, que se dobram diante de Deus. Qual a última vez que você se ajoelhou? Qual a última vez que você entrou para o seu quarto, fechou sua porta e falou com o Pai aquilo que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando, e colocou nele a sua confiança? Se eu não dobro diante de Deus, eu me dobro diante das dificuldades da vida. E quando eu me dobro diante daquele que é forte diante de qualquer situação, que é capaz de me levantar, não importa aquilo que eu enfrento, eu vou ficar de pé, porque é Ele que me dá força. A capacidade não vem de nós mesmos, não é pela minha condição, não é pelas minhas virtudes, não é simplesmente pelo bem que eu faço, mas o auxílio vem pela graça, amor e misericórdia de Deus. Quando eu vigio, o que eu vos digo, eu digo a todos: vigiai. Muitas vezes caímos e paramos no meio do caminho, porque pouco rezamos e nos prostramos diante de Deus. Muitas vezes nos sentimos fracos, cansados, fracassados, sem sentido, porque não nos dobramos diante daquele que é força, diante daquele que é vida, diante daquele que é sentido, diante daquele que me dá condição de enfrentar qualquer situação. Faz a experiência de se dobrar diante de Deus. Eu não preciso de muito tempo não. Na hora que você estiver sozinho em sua casa, marido está dormindo, marido foi trabalhar, filho está estudando, entra para o teu quarto, ajoelha. Senhor, cura, liberta. Senhor, a graça que eu preciso. Senhor, a situação que eu necessito.
E quando um homem e uma mulher se dobram juntos diante de Deus, não tem demônio que resista. A história de Sara e Tobias, eles venceram uma grande tribulação, uma grande situação do demônio que impedia aquela família, porque eles se dobraram diante de Deus. O demônio teme e treme um homem e uma mulher que se dobra de joelho diante de Deus, porque é aquilo que ele não faz, que ele não suporta, que ele não aguenta. A capacidade de se dobrar diante daquele que tudo pode. Se muitas vezes a vida tem nos dobrado, é porque me falta dobrar diante daquele que me coloca de pé. E Jesus, ele tinha o hábito de rezar de joelhos, se dobrar diante do Pai, de conversar com o Pai, de falar, de rasgar o coração, de conversar com aquele que pode mudar todas as coisas. Jesus rezava com lágrimas nos olhos. Jesus rezava com o coração rasgado diante do Pai, com intimidade, chamava Deus de Pai, meu Pai, Papai. Às vezes a gente não toca na graça de Deus porque nos falta. Este caminho que Jesus, quando vai nos ensinar, vai nos preparar. Vigiai, vigiai, vigiai para que você possa ficar de pé diante das dificuldades, para que você possa resistir nesse tratamento, para que você possa vencer, para que esse milagre seja alcançado, para que essa conversão alcance aquilo que você precisa. A oração verdadeira diante de Deus, se dobrar diante de Deus. E uma oração que tem uma força muito grande de Deus, a oração dos vigilantes, a oração dos sentinelas. A palavra de Deus nos fala: eis que eu te levanto como sentinela da casa de Israel. Se levantares e estiveres atento à minha voz, eu vou te mostrar as coisas antes que elas aconteçam. Faz um esforço de vez em quando sair da sua cama quentinha, jogar seu edredom de lado e se dobrar diante de Deus. Padre, mas não aguento, eu estou com sono. Se eu não aguento vencer o meu sono, eu não aguento as dificuldades que a vida coloca diante de mim. Se eu não dou conta de enfrentar o meu próprio sono, eu não estou preparado para a vida, para aquilo que Deus tem para mim. A vitória de Deus vem para aqueles que são guerreiros, para aqueles que lutam, para aqueles que se levantam de joelhos diante de Deus. Se eu quero mais de Deus, eu preciso fazer mais diante de Deus. E aquele que se dobra diante de Deus, todo o inferno se dobra diante dele. E a vontade de Deus se cumpre na vida daqueles que se colocam diante de Deus. E a palavra nos ensina que a vigilância é se dobrar diante de Deus. Faz experiência, se está precisando de algo, levanta de vez em quando de madrugada, deixa seu marido e sua esposa dormindo quietinho lá, levanta, vai para um lugar tranquilo, antes do dia amanhecer, vencer o seu sono. Tem sono assim, tem gente que vai precisar de quase colocar 5 celulares para levantar, né? Só de você levantar já vai ser uma vitória muito grandiosa de Deus. E se dobra diante dele, conversa com ele, depois volta de novo para dormir, não tem problema não. Jesus vai dizer: vigie comigo, senão vocês não vão resistir a esse tempo. Vigie comigo, senão vocês não vão conseguir suportar as dificuldades. Vigie comigo, porque o tempo não está favorável. Vigie comigo, porque a dificuldade se aproxima, o tempo do sofrimento se aproxima. Vigie comigo para você resistir os tempos maus. A força, a resistência, a resiliência, a fidelidade, a perseverança vem pela vigilância. Por isso a igreja, como mãe, na sua sabedoria, nos coloca como princípio de uma preparação para o tempo do advento. A palavra que Jesus vai nos dizer: só isso que eu vos digo, e digo a todos, mesmo aqueles que estão de pé, cuidado, se não vigiar, pode cair. O que eu digo a todos: vigiai, vigiai. E Jesus vai dizer isso no momento que ele vai enfrentar o maior sofrimento,
Os discípulos dormiram, ele acordou os discípulos e disse: Pedro, Tiago, João, vigiem comigo pelo menos 1 hora. 1 hora. Para 10 minutos tá bom? 5 minutos tá bom? Aí levanta de madrugada, Ave Maria cheia de graça. Ave Maria cheia de graça. Depois deita e dorme. Não. Jesus pediu quanto tempo? No mínimo o quê? No mínimo o quê? Não é palavra do Padre Ricardo, não. Não é palavra do Padre Ricardo. É Jesus. É a oração para os tempos difíceis. É a oração de madrugada. Oração quando tudo está contrário àquilo que eu quero, que eu preciso. É oração de madrugada. Jesus tinha um hábito sempre de se levantar de madrugada e rezar, enquanto todos estavam prostrados. Ele se levantava e se colocava de joelhos, de pé, diante daquele que é capaz de nos levantar, mesmo na dor, mesmo no tempo da espera. Há momentos na vida que vamos precisar de esperar, vamos precisar de passar por sofrimentos, por dificuldades, por desafios, mas se eu espero de joelhos diante dele, ele tudo fará. Eu preciso confiar e fazer a minha parte, e à medida que eu faço, Deus vai intervir. Espera no Senhor, mesmo que a vida exigir de ti mais do que você pode dar, mas espera, vigilante, de joelho. Um homem e uma mulher que se dobra diante de Deus, não tem porta que não se abra, não tem alma que não se converta, não tem situação que não mude, não tem realidade que não possa ser enfrentada. Um homem e uma mulher que se dobra. Passa a mão no seu joelho de novo. No dia do Natal eu vou pedir você para passar a mão no joelho de novo. E você vai ter que mostrar para Jesus como é que está. Será que deu um calozinho? Que Deus nos dê a graça de esperar na presença dEle, e tudo Ele fará.